É isso. E olha, gente, como prometido, né? Nosso Evandro Henrique já está conosco aqui. Como a gente comentou já no início aqui do nosso programa, os motoristas que trabalham, né, por meio de aplicativos, como, por exemplo, né, acho que são os mais conhecidos aqui. O Evandro pode me corrigir se eu estiver errada, mas o Uber, né, 99, estão promovendo uma paralisação de 24 horas nesta segunda-feira para pressionar as empresas, aumentarem, né, os repasses e valores mínimos por corrida. E aí, a partir de agora, a gente conversa com o presidente da associação da categoria, o Evandro Henrique. Evandro, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo conosco. Para a gente entender um pouquinho mais dessa paralisação, o porquê de tudo isso, né? Por que está acontecendo? A gente entende ali a questão, né, dos valores, mas, como sempre, é bom ter a opinião de quem está dentro ali, de quem está vivendo esse dia a dia dos motoristas de aplicativo. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan News. É um prazer estar aqui de novo com vocês, trazendo informações que são relevantes para toda a nossa categoria e também para a sociedade, né, que são os verdadeiros usuários desse sistema de transporte que a gente executa esse trabalho aqui em Natal. Essa paralisação, ela é uma paralisação, não é uma paralisação isolada, é uma paralisação simultânea que está acontecendo em todo o país. Ela vem sendo programada desde o início do mês e ela tem como objetivo sensibilizar as plataformas para que existam ajustes nos ganhos dos motoristas, né? O motorista de aplicativo hoje, desde 2016, quando as operações iniciaram aqui em Natal com a Uber, em 2017 com a 99, os ganhos dos motoristas não sofreram nenhum tipo de reajuste. Ao contrário disso, hoje a gente entende que os ganhos dos motoristas eles foram reduzidos, né? Enquanto os passageiros até sofreram aumentos. Não sei se vocês percebem, vocês são usuários, sim. Vocês devem ter percebido que de uns tempos para cá houve um reajuste. Houve uns reajustes para vocês significativo, sim. Até. Mas os repasses para a gente não acompanharam esses aumentos. E assim, nós vivemos num momento onde, imagine 2016 para cá, são aí 7 anos, né? E todos os insumos aumentaram muito de preço. Toda a nossa operação aumentou muito de preço. O custo subiu para tudo. Combustível, óleo lubrificante, pneus, manutenção de um modo geral, seguro, locação de carro, o preço dos carros aumentou muito. E enquanto isso, os motoristas, para manterem os ganhos que eles tinham, eles têm que trabalhar muito mais horas. E aí acaba se tornando uma jornada meio exaustiva. Riscos aumentam porque você fica mais tempo exposto, né? E acaba que muitas vezes nem aumentando a quantidade de horas você consegue ter aqueles ganhos que você tinha no passado. Então essa é a reivindicação. A sugestão da Organização Nacional é que os aplicativos sejam desligados 24 horas, todos os aplicativos. Aqui em Natal você citou o Uber 99, mas temos também a InDriver, né, que tem uma fatia do mercado. Então essa é a proposta. Desliga tudo. Como é que está a movimentação hoje? O pessoal está aderindo, o pessoal está desligando os aplicativos? Você tem noção aí de percentuais? Tenho, Edvan. A gente tem como ter uma noção, a gente tinha uma expectativa, tem ainda, né, porque a gente ainda está no meio do dia. A expectativa é que 70% dos motoristas aderissem, né? A gente sabe que não é todo mundo que faz, que adere. Muita gente precisa ficar nas ruas, não entende que seria apenas um dia e esse dia poderia ser a folga da semana, o cara iria transferir para segunda-feira, né? Mas a gente tem percebido pelo monitoramento que a gente faz nos grupos de WhatsApp é que aproximadamente 40% a 50% dos motoristas estão aderindo. Infelizmente a gente não chegou nos 70% que a gente queria. Então hoje está mais difícil pegar Uber, aplicativo em Natal? Deve estar mais difícil, sim. Isso aumenta um pouco a tarifa? Pode aumentar. A gente não viu o mapa de dinâmica hoje acontecer. De manhã aconteceu alguma coisa, mas é normal das segundas-feiras pela manhã acontecer. Mas ele pode acontecer sim. Com a diminuição da oferta e o aumento da procura, pode ser que tenha tarifa dinâmica. Isso reflete também nos valores de lucro das plataformas. Com certeza, se tem muita gente parada no Brasil, isso também vai afetar um pouco lá a performance do lucro do dia lá, e é isso que vocês querem chamar a atenção. A ideia é exatamente essa, Edivan, mostrar que os motoristas unidos, eles têm essa capacidade de se articular
e mostrar às plataformas que essa intervenção que nós fizemos, que estamos fazendo, vai afetar diretamente os seus lucros, né? Os seus ganhos. E o nosso sendo afetado já desde sempre. Então, a ideia é essa, a ideia é chamar a atenção da plataforma, né? Não só com toda a repercussão que está existindo a nível nacional, mas também eles verificando a ausência desses veículos que normalmente estariam a serviço do aplicativo e hoje estão fora do serviço. Há uma negativa deles, você já deve ter apresentado alguma lista de reivindicações, né? Uma pauta de um possível acordo. Eles têm dado alguma negativa? Qual é a reação deles diante da solicitação de vocês? Edivan, essas solicitações são recorrentes. Nós temos um canal de diálogo aberto com as plataformas. Nós participamos já de várias ações de workshops presenciais com os times de operação, com os times de políticas públicas, de comunicação, de segurança, mas por incrível que pareça, a gente não consegue ter nenhum tipo de tratativa com o time que cuida exatamente dessa questão de tarifa. Sempre a resposta que a gente ouve é que não, a gente está avaliando, não, a gente está vendo o que é que vai fazer, não, a gente vai conseguir alguma coisa, mas efetivamente nada, nenhuma resposta positiva. O Evandro, lá em São Paulo, não sei se somente São Paulo, se limitou apenas em São Paulo, mas está se criando uma espécie de empresa municipal, de acordo municipal, chamada MobZap. Tem conhecimento disso aí? Isso pode se espalhar pelo Brasil? Afetará vocês? Como é que vocês estão vendo essa iniciativa como se fosse uma iniciativa, acho que a Prefeitura de São Paulo que instituiu ou que criou essa MobZap? MobZap. MobZap. Foi uma iniciativa da Prefeitura, né? Ela abriu um chamado público para uma licitação, para que uma empresa tomasse vamos dizer assim, não é uma concessão, mas vamos dizer que vamos a autorização para criar esse aplicativo em parceria com a Prefeitura. Eu entendo assim, sabe, Edivan, que a intervenção pública nesse segmento é algo muito arriscado, porque quando nós lutamos por nossa regulamentação lá em Brasília, fundamentalmente a gente lutou para conseguir que o nosso serviço fosse reconhecido como um serviço de transporte remunerado individual privado de passageiros. Esse termo privado, ele tira o controle do Estado sobre muita coisa. Por exemplo, regulação de tarifa, concessão de autorização para trabalhar, né, o famoso alvará. Ou seja, a gente precisava distanciar do serviço de táxi. No início eles queriam aproximar a gente do serviço de táxi. Isso aí traria muita complicação, inviabilizaria. Então quando a gente vem hoje e vê uma situação como essa, o poder público, uma prefeitura instituir um aplicativo onde ela chama para si a responsabilidade, a gente vê com certo cuidado. E assim, o que a gente precisa é de melhores ganhos, melhor remuneração. Então se você joga um aplicativo novo, que se propõe a sanar esses problemas, preencher essas lacunas, e esse aplicativo não traz essas necessidades do motorista, a gente vê apenas como mais um. Porque a taxa que o MobZap vai ficar é uma taxa menor, ela vai ficar com 10 ponto alguma coisa por cento. Mas 10 ponto alguma coisa por cento de quanto? Mas o MobZap ele não vai ter tarifa dinâmica. Quando você diz não vai ter tarifa dinâmica, isso é bom para o passageiro, mas em alguns momentos o passageiro não vai ter carros, porque isso não vai incentivar os motoristas a irem para as ruas em horários de pico. Eles vão preferir ficar em casa, porque o horário de pico você roda mais devagar, você perde mais tempo, você gasta mais combustível. Então você tem que ter uma compensação. E aí a tarifa dinâmica entra para suprir isso. Então quando você coloca um aplicativo novo no mercado, e você não traz essas situações para melhorar a vida do motorista, eu não vejo como algo possível de ter sucesso. Agora, Evandro, falando aí do futuro, né? Você está falando, a gente está comentando justamente o que pode acontecer. E se todas essas reivindicações não forem, né, colocadas em pauta ali, não forem discutidas e atendidas. Pois é, qual é o futuro desses, né, aplicativos, desses, né? Porque a perspectiva não me parece muito boa, assim, né? A perspectiva não é muito boa. A gente espera que as plataformas se sensibilizem, até porque já existe um trabalho sendo feito
por parte dos motoristas, e vocês já perceberam, acho que na última entrevista que eu dei aqui a vocês, a gente falou sobre esse assunto, que é aquela coisa de selecionar a corrida que realmente é rentável. Então vocês sentem que hoje vocês vão pedir os aplicativos em algum momento, você tem dificuldade, Sim. não encontra um carro, o motorista cancela depois que aceita, porque os motoristas hoje eles procuram filtrar as corridas que realmente são vantajosas para ele, para que ele não... Antes não podia filtrar não, né? Antes você tinha alguns problemas, né? Se você rejeitasse muitas corridas, sua taxa de aceitação caía, você poderia ser banido. Hoje não existe mais isso. Hoje o seu problema não é mais essa questão da aceitação. A gente tem que tomar cuidado com a taxa de cancelamento, por isso que a gente sempre orienta. Vai selecionar a corrida, olha bem o card quando a corrida chega para você, vê os parâmetros, se aceitar, procure fazer, porque cancelar a corrida gera é um transtorno, né? transtorno, porque gera uma expectativa no passageiro. Pega mal para o serviço também, né? Exatamente. Então, assim, filtra, porque quando você não aceita, automaticamente aquela chamada vai para outro, até que um aceita. Mas quando você cancela, você frustra a expectativa de um passageiro, né? Então, isso aí, as plataformas, elas podem punir pelo excesso de cancelamento. Uma das solicitações de vocês é que a tarifa não seja inferior a R$10. Isso. Né? Aí, corridazinha assim curta, como é que fica? R$10. É, exatamente essa questão. Apesar de ser daqui para o ITEP. Vamos lá. É o que a gente chama de corrida mínima. Sim. Se você fizer uma simulação no seu aplicativo, lá para o ITEP, como diz você, aí pertinho, acredito que para o passageiro hoje, essa corrida sai a R$ 7,69. Sim. É melhor ir a pé. É melhor atravessar. Mas acredite, tem gente que faz esse tipo de solicitação, sim. Então, assim, só que o motorista, pela Uber, na corrida mínima, ele recebe R$ 5,50. Desses 7. R$ 7,96 daqui para o ITEP. Tá vendo aqui no aplicativo? Sim. R$ 7,96. R$ 7,96. Só que essa tarifa vai ser a mesma coisa se você for daqui para Rio Branco. São 3 quilômetros mais ou menos, né? Até 3 quilômetros essa tarifa mínima. Então a gente pede que essa tarifa mínima para o motorista passe a ser R$10. Aí muita gente está dizendo, então vai aumentar de 5,50, o passageiro vai ter que pagar 10. Não, o passageiro não paga 5,50. Que fique muito claro, ele paga quase 8. Ou vamos arredondar para 8, que é 7,96, né? E assim, o que a gente precisa é que as plataformas diminuam a taxa que eles ficam, o percentual que eles ficam de cada corrida. De R$10, eles ficam com quanto? Olha, é relativo, né? Porque hoje em dia não existe mais uma tarifa fixa, um percentual fixo. Eles têm um algoritmo que calcula em função do horário, do local, etc e tal. Mas assim, hoje a plataforma ela fica, em alguns casos, com até 40%. Tem gente que fala em 50%, 60%. Eu, particularmente, nunca vi isso acontecer. Mas, em alguns casos, a plataforma chega a remunerar o motorista com um pouco mais do que o passageiro paga. Depende da condição. Principalmente hoje, nesses horários de pico, para não colocar uma tarifa muito alta para os passageiros, a Uber, pelo menos, ela tem feito isso. Você pega uma corrida, você chega no card e aparece que você vai receber R$20. Quando você finaliza a corrida, o passageiro lhe paga 15. Aí você vai lá no aplicativo, a Uber completou aquele valor, tá? Mas na maioria dos casos, em outros horários normais, a tarifa chega a aumentar um pouquinho. O que a gente gostaria que acontecesse era que as plataformas se sensibilizassem com isso e evitassem, por exemplo, cobrar taxas altas em corridas pequenas. Então, se a corrida mínima for R$10, se não houver viabilidade dele cobrar 10, 11, 12, 13 do passageiro, que ele cobre os 10 e que não fique com a parcela nessas corridas menores. Deixe para fazer essa retirada em corridas que sejam mais longas. Nós temos umas perguntas aqui, né, Meca? Isso. Sérgio Gurgel da Silva, bom dia. Jornal Top Advan, pergunta a Evandro, na opinião dele, qual o futuro das Big Techs de mobilidade a curto prazo. Olha, o Sérgio Gurgel, parceiro nosso, é um prazer respondê-lo. Olha só, a expectativa nossa é que as Big Techs elas têm um futuro interessante e a curto prazo eu não vejo nada que possa dificultar o trabalho dessas empresas na área de mobilidade urbana. Né? Porque é um serviço que caiu no gosto do consumidor, né? Quem hoje não usa aplicativo. Gerou renda, né? Porque nós temos hoje aproximadamente 1,5 milhão de motoristas no Brasil, pessoas que não tinham renda. Aqui no Rio Grande do Norte? Aqui no Rio Grande do Norte a gente estima, né, que temos aproximadamente nós temos aproximadamente 23 mil motoristas cadastrados e a gente estima que tem 6 mil em atividades.
Eu já expliquei isso para vocês, né? Aquele lance. O cara se cadastrou lá atrás, deixou de rodar. Ele não deixa de ser motorista. Ele está cadastrado. A hora que ele ligar o aplicativo dele vai funcionar. Então, eles estão concentrados, não em todos os municípios, né? Mas Natal, Mossoró... Região metropolitana de Natal e Mossoró. Certo. De Ceará-Mirim até São José do Pibu, tem muita gente que usa, e muitos motoristas. E em Mossoró. Nas outras cidades, não. Quem está aqui conosco também é o Carlos Cavalcante, está dizendo: nossa categoria não pode ser penalizada pelos aplicativos, precisamos ser valorizados já. E o Paulo Eduardo também está aqui conosco. E ele diz assim, quando o Uber cancela e depois temos que pagar porque ele ou outros cancelaram. Explica pra gente, por gentileza, Evandro. Tá, vou explicar. Entender. Primeiro, o Carlos Cavalcante é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores por Aplicativos aqui do estado, assumiu agora essa gestão nova, motorista atuante já há vários anos, então é um guerreiro, um cara que já participou de muitas lutas aí conosco. Com relação a essa pergunta sobre o cancelamento e o cliente ter que pagar... A multa, né? Depois, vamos lá, eu vou tentar explicar porque é simples. Quando você chama um carro por aplicativo, você tem até 5 minutos para cancelar aquela viagem por qualquer motivo. Você não precisa justificar, você nem vai pagar nada. Você chamou até 5 minutos, você quer desistir, você desiste. Você não vai pagar absolutamente nada. Quais são as condições que você, passageiro, paga aquela taxinha de cancelamento? Se após 5 minutos você cancelar, ou se após o motorista chegar no local de embarque, você não chegar em até 5 minutos, aí ele vai cancelar e você vai pagar a taxa. Essa é a condição, essa é a política de cancelamento da Uber. Então, assim, tem passageiros que, infelizmente, pedem um carro por aplicativo, estão no 20º andar de um prédio, e quando o camarada chega, que ele percebe que o cara chegou e que vai se preocupar em escovar os dentes, pegar o elevador, descer. E hoje em dia, principalmente com essas questões relacionadas à segurança, o motorista ficar parado numa rua esperando um passageiro, é ali onde acontecem a maioria dos casos de assalto. Então, assim, para quem se entenda isso, quando o motorista cancela, o passageiro só paga se o motorista estiver no local de embarque já há mais de 5 minutos. E quando o passageiro cancela após 5 minutos da chamada, ele vai pagar também. Então, maravilha. Não é simples de entender, né? Sim, esses dois momentos ali, né? Isso. Um relacionado ao próprio passageiro, né, que ele pode, após os 5 minutos, passou os 5 minutos, resolvi cancelar, aí não tem mais jeito, tem que pagar a multa. Isso. Né? E o motorista também que pode cancelar, mas se estiver no local lá, tá te esperando há 5 minutos, se você não chegou, ele vai lá, cancela, até porque ele tem outras viagens para fazer, né? Exatamente. Então, ele vai cancelar e aí você também vai pagar. Claro que em algumas situações, multa, né? por exemplo, o passageiro pediu 5 minutos, o motorista não chegou. Ele percebe que o cara está parado, o cara não veio para aquele local. Ele vai cancelar e talvez naquele momento ali ele pode dizer à plataforma que o motorista não chegou. E naquele momento mesmo a taxa de cancelamento pode não ser cobrada. E se for, ele pode pedir o reembolso. Certo. Nessas situações. Agora, o motorista está indo em sua direção, está chegando no seu local de embarque, então você tem que cancelar antes de 5 minutos. Beleza. E sem contar que tem um chat lá para você conversar também com o motorista, que é sempre bom dizer, né? É sempre bom e é importante. Manda uma referência, né? Que é para não ter problema. Exatamente. E assim, acompanhar a chegada do motorista, ver que o cara está chegando, entra no elevador, não precisa ficar na calçada esperando, porque também ninguém quer que ele fique exposto. Perigoso. Né? Ele fica lá na portaria do prédio, vai descendo, vai chegando, para que evite esse tempo longo de espera. Agora, Evandro, você estava comentando com a gente que a intenção dessa paralisação nacional, ela é justamente uma paralisação, como é que você colocou? Não me lembro exatamente a palavra agora, mas silenciosa. Silenciosa, que foi isso, né? Isso. Silenciosa justamente porque era só para o pessoal lá desligar o aplicativo e não rodar no dia de hoje, né? Isso. Mas existem ali algumas pessoas que estão fazendo um protesto, né? Inclusive a gente já até comentou aqui no nosso, né? Isso, aqui no nosso jornal hoje, que é um protesto nas ruas, né? Que estão ali circulando nas ruas. Existe essa diferença aí do pessoal que está no silencioso e alguns que preferem estar mostrando ali, né, que realmente está existindo essa paralisação nessa segunda-feira. Existe sim. A orientação nacional, como eu lhe falei, é que a gente faça essa manifestação silenciosa. Em algumas cidades, desculpem, não só aqui em Natal, mas em algumas cidades existiram algumas manifestações isoladas com relação a essa mobilização de motoristas, mas a gente entende que o objetivo agora
não é chamar a atenção da sociedade e nem do poder público. A gente precisa chamar a atenção da plataforma. Sim. E a melhor forma que a gente tem para fazer isso é exatamente desligando os aplicativos. As plataformas não vão se incomodar porque os motoristas estão nas ruas fazendo carreata, passeata ou coisa do tipo. Né? Isso aí, o importante é que o motorista desligue. O motorista desligando afetou a plataforma. Se ele vai para a rua ou não, isso aí não vai afetar a plataforma mais. O que vai afetar é o aplicativo estar desligado. Então a gente sugeriu que os motoristas aproveitassem o dia de hoje, resolver assuntos pessoais, passar o dia em casa, adiantar sua folga. Tem muito motorista que tira folga na terça, na quarta. Então adianta para segunda, leva teu carro para fazer a manutenção, né? Aproveita esse dia para isso. Mas, claro, é um direito legítimo que todos têm. Quem quiser ir para a rua, protestar, fazer carreata, é um direito, né? Não é o perfil da nossa associação sugerir esse tipo de movimento, desde que não seja necessário. Né? Se for necessário, como nós já fizemos na época da regulamentação municipal, que a gente precisava fazer a sociedade entender a importância do nosso trabalho, fazer os políticos entenderem a necessidade de fazer uma regulamentação justa, aí sim, aí a gente vai para a rua, grita, protesta, bota carro de som, aí é um objetivo diferente, são situações diferentes. Aquela medida, ou anúncio do ministro, não sei se foi do Trabalho, Luiz Marinho, de fazer a modificação no Uber, botar os correios para também fazer o papel de Uber e tal, isso adiantou, avançou, como é que está? Isso foi o motivo da nossa primeira entrevista aqui, né? Assim, está adiantado, né? Houve um decreto no dia 1º de maio, um decreto presidencial que criou o GT, o grupo de trabalho, que será formado por 45 pessoas, 15 representantes dos aplicativos, que na verdade serão colocados através de suas associações. As empresas têm associações, a Mobtech, por exemplo, é uma delas, que reúne 99, Uber, iFood, aí tem outra que tem Driver, mais outras operadoras, tem uma associação de empresas de tecnologia, de informação, aí tem mais 15 membros que são do governo federal, do executivo, membros de ministérios diferentes, né? Economia, o próprio trabalho, planejamento, previdência, etc. E tem um grupo de 15 representantes dos trabalhadores. Aí o grande problema está aí, porque esse grupo dos representantes de trabalhadores, o governo atual, por ser um governo de esquerda e um governo muito ligado a essa questão sindical, então ele privilegiou as centrais sindicais. Né? Até porque, do ponto de vista legal, nada a se espantar, porque a legislação nossa prevê que os sindicatos eles têm essa prerrogativa de representar classes. Né? O problema é que nossa classe ela não existe a profissão de motorista por aplicativo regulamentada, a profissão, existe a atividade econômica, mas existem uns sindicatos. Né? E assim, tem sindicatos como o nosso, por exemplo, que agora nessa gestão nova, a diretoria é formada totalmente por motoristas dos aplicativos que estão nas ruas trabalhando. Mas tem sindicatos por aí afora que não têm representantes legítimos, vamos dizer assim. Não são motoristas que estão ali na sua diretoria. Tem sindicato que o presidente, ele foi ser motorista porque ele tinha um canal para ter um sindicato. E aí ele se cadastrou, mas na verdade ele não dirige. Então, assim, nosso trabalho, o trabalho das associações no Brasil todo, ele vem desde 2018, lutando por em todas as situações onde a atividade correu risco, tanto na regulamentação federal em 2018, que regulamentou a atividade, não o trabalho, mas a atividade, não o trabalhador, quanto em várias regulamentações municipais que a gente atuou junto, não só aqui de Natal, mas outras, ajudando amigos de outras associações, quanto na interlocução com o poder público e com as próprias plataformas, sempre foram as associações que estiveram à frente disso. E aí agora a gente está reivindicando que o Ministério do Trabalho, né, o ministro Luiz Marinho, ele altere esse decreto e inclua representantes com essa característica associativa. Né? Nós temos a Federação Brasileira de Motoristas por Aplicativos, inclusive agora recentemente, coisa de um mês, eu fui eleito na chapa para ser o vice-presidente dessa federação.
e são colegas já de muito tempo, pessoas de associações, e a gente está pleiteando, muito provavelmente a gente vai ter uma cadeira também, um assento nesse grupo de trabalho. Mas a pergunta foi, adiantou? Ainda não. A previsão agora é que em 2024 a gente tenha um texto, para que esse texto seja colocado em plenário no Congresso para ser votado e ser aprovado uma lei que regulamente. É porque a coisa é muito complexa. O cara chegou lá, achou que ia resolver isso de um dia para a noite. É uma situação que envolve 1,5 milhão de motoristas, e aí eles estão incluindo também nessa regulamentação os mototaxistas, os motofretistas, os motoentregadores, aí é mais um monte de gente. E os usuários, né? São muitos usuários no Brasil, estima-se 30 milhões, se eu não me engano, de usuários. É muita coisa, é muita gente. Então não dá para regulamentar isso do dia para a noite, resolver vai ser assim, vai ser assado. Tem que ouvir muita gente. Tem que ser bem discutido, Tem que ser bem discutido, sim. Evandro, quero te agradecer, muito obrigada, viu, por todas as suas informações. Eu espero que, né, o movimento hoje traga aí um benefício, sim, né, para os motoristas. Afinal de contas, acho que tem muita gente hoje que utiliza do serviço, Edivan Martins, e que se realmente para o futuro não existir mais, vai ser até complicado para quem, né, tem ali a possibilidade hoje de uma escolha, né? Porque é uma escolha também hoje você utilizar aí o transporte de aplicativo. Muito obrigada, viu? A gente agradece a sua presença. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. É sempre bom a gente ter os microfones abertos para que a gente coloque para a sociedade as coisas que estão acontecendo, da forma que estão acontecendo e trazer esclarecimentos importantes de forma... de uma informação de qualidade, né? É importante, eu agradeço a vocês imensamente por essa oportunidade e, como você falou, o aplicativo hoje é ferramenta fundamental na vida de todo mundo. Não acredito que existam ameaças das plataformas saírem do país ou coisa do tipo. Não acredito nisso. Mas que a gente precisa de alguns ajustes para todo mundo, inclusive para o motorista, sim, precisamos. Para ser benéfico para todos. Isso, né? isso. Será que no final do dia aí, né, depois dessa movimentação, as plataformas possam dar uma posição, né, com relação aos pleitos e sentar para tentar, né, uma dialogar, alternativa, né? para é isso que dialogar, a gente espera, é isso que a gente espera. Se tiver alguma novidade, entre em contato com a gente. Com toda certeza, com toda certeza. Para a gente informar aqui aos nossos ouvintes, né, que a audiência está grande aqui entre o pessoal dos aplicativos. Que bom, que bom. Né, e também os usuários, né? Exatamente. Os usuários que diariamente estão... Pois é, que tem muita gente hoje, Edivan, que depende mesmo do aplicativo diariamente, né? Que opta por utilizar ali o aplicativo. Não tem nem mais carro em casa, utiliza o aplicativo, né, diariamente. Eu sei que a gente já se despediu, mas você falou um ponto interessante. Nós temos vários perfis de usuários, entre eles aqueles que se desfizeram do carro. Isso. A partir de hoje eu não quero mais carro, eu não quero mais enfrentar o trânsito, eu não quero estacionar, eu não quero fazer manutenção, eu não quero pagar seguro. Então essa galera depende literalmente, essa galera usa todos os dias o aplicativo. O preço de carro, eu estou quase entrando nessa. Pois é. Não só isso, do carro, do combustível, do seguro, do IPVA, né? De tudo mais, né? De tudo mais. Às vezes, quando você bota no lápis, não compensa. Você pega um carro de 100 mil reais, você vai ter um IPVA de 4 mil por ano, você vai ter um seguro aí de mais ou menos isso por ano também. Aí você vai ter a manutenção, combustível, pneu, etc e tal, né? Então, e sem contar o inconveniente de você estar no trânsito. Você vê, eu vim agora aqui para a tribuna para fazer essa entrevista. Que bom que tinha uma vaga nesse estacionamento aqui em frente. Mas às vezes não tem. Aí você tem que sair procurando estacionamento. Quando você vende um, você para na porta, resolve o que tem para resolver, chama outro Uber, embarca na porta. Essas facilidades são facilidades que todo brasileiro gosta. Né? Pois é. E o nosso Ronaldo Lama está dizendo aqui, se a parada é contra os aplicativos e a população não tem nada a ver, por que ir para as ruas tumultuar o trânsito que já está horrível? Posição aqui do Ronaldo Lama. Ronaldo, né? Pois é, essa é uma coisa que a gente levou em consideração. Não haveria motivo nenhum para a gente causar esse tipo de transtorno, já que não é a sociedade que a gente quer mobilizar, não é o poder público que a gente quer mobilizar. É a resposta lá em cima. Exatamente. Muito bem. Evandro, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada, viu, pela sua presença. 11h37, acionando, como sempre, nosso querido Ricardinho para